degenerativas. A gente pode entender e dizer que todas as doenças crônicas degenerativas, elas levam a dano mitocondrial, sim. E todo dano mitocondrial causado pelo nosso mau estilo de vida, excesso de consumo de carboidrato, glicação, inflamação endotelial, estresse oxidativo, vai levar a dano mitocondrial. E se isso persiste, também leva a doença crônica degenerativa. É um ciclo vicioso. Então a gente precisa romper isso com o estilo de vida que a gente vai aprender aqui hoje. Tá legal? Então, pensar em mitocôndria no que diz respeito à longevidade, cuidar da mitocôndria, você está pensando em prevenção de doença. Olá, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês, colegas médicos, profissionais de saúde, que se inscreveram para estar nessa masterclass que eu vou estar ministrando aqui hoje para vocês sobre um tema o qual eu gosto muito de estudar, que são as mitocôndrias. Gosto muito, tanto que quem me segue no Instagram, @Dr. Matheus Drummond, já viu muito post meu a respeito, principalmente na época ali pós-pandemia, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, a importância das mitocôndrias na nossa saúde, principalmente para a gente que lida com medicina de longevidade, com medicina preventiva, com medicina de estilo de vida, a gente tem que saber olhar para as mitocôndrias e vamos entender aqui hoje o porquê. Meu nome é Matheus Drummond, eu sou médico, palestrante, professor, escritor, mentor. Tenho pós-graduação em cirurgia geral, pós-graduação em nutrologia, formação em medicina funcional integrativa pela Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. E vamos aqui hoje, então, dar sequência, né, nesse tema, a qual eu gostaria de agradecer ao Grupo Central e principalmente à Central Nutrition, essa empresa tão compactuada com a medicina funcional integrativa. Com certeza é uma das empresas, quando a gente pensa em suplementação funcional integrativa, não tem como não lembrar da Central. Então vamos lá, gente, vamos entender, né, o início dessa aula. Eu vou tentar ser o mais breve e objetivo, como eu sempre sou. O que são mitocôndrias? Essas organelas citoplasmáticas, né? Então, organelas localizadas no citoplasma celular, de características peculiares, únicas, relevantes, inclusive que possui DNA próprio, né? Um DNA mitocondrial unicamente da nossa origem materna, tá? Que tem uma função muito conhecida por todos vocês, médicos, profissionais de saúde, estudantes de medicina e de outras áreas, que é a produção energética celular. A gente sabe que a mitocôndria é sabidamente conhecida como a nossa usina energética celular, responsável por converter o nosso alimento, principalmente a glicose, tá? Mas não necessariamente a glicose que a gente come, nosso corpo produz glicose no fígado através da gliconeogênese, oriunda de ácidos graxos, oriundas de aminoácidos, tá? Que esse sim vem da alimentação. Mas também a gente vai ver a capacidade da mitocôndria utilizar substratos não glicídicos, né, como a própria gordura, para a produção de energia, associado ao oxigênio, né? A gente precisa do oxigênio para conseguir fazer o processo de respiração celular que acontece na mitocôndria para a produção da nossa moeda energética. No caso, o ATP, adenosina trifosfato, que é a energia para a nossa célula, para nosso maquinário celular funcionar. Eu preciso de ATPs o tempo todo e eu preciso de boa saúde mitocondrial, de bom aproveitamento do oxigênio e dos nossos substratos energéticos alimentares nutricionais para a produção dessa moeda energética, correto? Mas temos outras funções mitocondriais. Vou pôr isso aqui onde vocês possam ver também os slides, aula dinâmica, gente, né, nada formal aqui, viu? Outras funções mitocondriais que às vezes pouca gente sabe, pouca gente conhece, que está intimamente relacionada com longevidade. Então, para você que trabalha com medicina preventiva, para você como eu, que estuda muito e fala sobre longevidade, não é à toa que a minha primeira obra, deixa eu pegar ela aqui, fala sobre longevidade, os 4 pilares da longevidade e da saúde, e eu falo sobre mitocôndrias. É importante a gente entender que
Todas as doenças crônicas degenerativas, elas têm um fundo em comum, um denominador comum que está relacionado com o nosso estilo de vida e o que vai implicar o que você come, o que você deixa de comer, o tanto de atividade física que você faz, o sono que você tem. Isso vai implicar em processos de doença ou de saúde, de glicação, de inflamação, de estresse oxidativo, todos esses que, se acontecerem, vão levar a dano mitocondrial e aí sim iniciam as doenças crônicas degenerativas. A gente pode entender e dizer que todas as doenças crônicas degenerativas, elas levam a dano mitocondrial, sim. E todo dano mitocondrial causado pelo nosso mau estilo de vida, excesso de consumo de carboidrato, glicação, inflamação endotelial, estresse oxidativo, vai levar a dano mitocondrial. E se isso persiste, também leva a doença crônica degenerativa. É um ciclo vicioso. Então a gente precisa romper isso com o estilo de vida que a gente vai aprender aqui hoje. Tá legal? Então, pensar em mitocôndria no que diz respeito à longevidade, cuidar da mitocôndria, você está pensando em prevenção de doença. Você está pensando em retardo do envelhecimento e manutenção da sua energia, da sua vitalidade. Envelhecer sem adoecer. Subtítulo do meu livro, da minha obra. Tem como a gente fazer isso sem pensar em mitocôndria? Não, não tem como. E claro, regulação do metabolismo energético, combater a fadiga, regulação do estresse oxidativo. Por quê? A gente vai ver que todo o processo de geração de ATP, de energia dentro da mitocôndria, tem como produto espécies reativas de oxigênio, que isso acontece num nível controlado. Tá? A respiração celular, ela vai produzir ATP, ela vai utilizar oxigênio, aquele todo processo de transferência de elétrons, mas isso vai gerar espécies reativas de oxigênio, que você estando saudável, alimentando bem, praticando atividade física, dormindo bem, suplementando da forma correta, você vai ter um componente, né, um esquema, você vai ter todo um fator antioxidante natural do seu corpo que neutraliza esse estresse oxidativo controlado natural da mitocôndria. Tá? O problema é quando isso se excede. Tá legal? E aí o que a gente vai ver aqui. Disfunção mitocondrial, então, quando acontece um problema na função da mitocôndria, ela deixa de executar sua função de forma funcional, de forma saudável, com aumento do estresse oxidativo, com aumento do processo inflamatório, disparado pela glicação, você começa a ter perda da função mitocondrial, e aí você vai ter perda da produção de ATP, com menos energia, certo? Quais são os órgãos, aqui estão colocados alguns deles, que mais demandam energia da origem mitocondrial? Cérebro. Então, o que acontece quando a gente começa a ter disfunção mitocondrial por um estilo de vida ruim, ou mesmo pós-viral, como a gente viveu o momento pós-pandêmico? Você vai ter alteração cognitiva, perda da memória, brain fog foi muito falado, tá? Outro órgão, coração. Você vai ter alteração da função cardíaca. Ô, gente, doença cardíaca crônica, muscular cardíaca, doença, insuficiência cardíaca congestiva, está relacionado com disfunção mitocondrial. Suplementos que a gente usa para tratar pacientes que têm disfunção cardíaca vão envolver mitocôndria, certo? Ácido málico, coenzima Q10, magnésio, D-ribose, quarteto mágico, o quarteto fantástico da função cardíaca, estão relacionados com o metabolismo mitocondrial. Músculo rico em mitocôndria. Olha como é tão interessante. Quanto mais massa muscular você desenvolve, mais mitocôndria você vai ter, mais energia você vai fornecer para o seu organismo como um todo, também para o músculo, tendo mais força. Tá? Mas se você perde massa muscular, você perde mitocôndria e fica fadigado. E se as mitocôndrias elas começam a ter um processo individual, crônico, de disfunção mitocondrial, você também vai perder função muscular. Olha o sistema digestório, completamente dependente de mitocôndria para bom funcionamento. Então, se você tem algum tipo de disbiose, você vai ter disfunção mitocondrial. Disbiose levando a disfunção mitocondrial. Cuidado com o que você come. Como que a gente trata a desbiose, gente? Não é com probiótico. Todo mundo pensa, desbiose, probiótico. Não, se trata de desbiose com comida de verdade.
abolindo o uso de industrializados, processados, refinados, produtos light diets ricos em adoçantes, comendo comida de verdade natural. E o seu próprio sistema imune. Então, manter saúde mitocondrial também está relacionado com boa imunidade. Como podemos, então, diante dessa explicação inicial, posso até voltar aqui a pedido de colegas, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar um slide. Pus aí o título de Síndrome da Fadiga Pós-Viral. Por quê? Só esclarecendo isso, para que não fique em branco. A gente viveu aí um momento pós-Covid, estamos aí vivendo um momento de dengue no nosso país, e todas essas viroses, elas vão levar a estresse oxidativo e dano mitocondrial. E que, caso não tratado da forma correta, você vai ter a persistência, mesmo depois de ter aniquilado a replicação viral, não tem mais vírus disponível, você vai ter persistência de sintomas a longo prazo, tá? Que causam fadiga, alterações cardíacas, alterações cognitivas, alterações gastrointestinais, alterações imunológicas, disparos de doença autoimune, causada pós-Covid, pós-dengue, exatamente por dano mitocondrial. Então, quando você for tratar o seu paciente, independente do tratamento que você queira fazer para o seu paciente com essas viroses, seja só hidratação e dipirona, ou seja, o tratamento utilizando drogas reposicionadas, qual a gente já fez e com muito resultado, você sempre tem que pensar em cuidar da mitocôndria para evitar um pós-viral, tá certo? Ok até aí? Como melhorar, então, o aporte energético mitocondrial, a sua função? Tanto biogênese, geração de novas mitocôndrias, como função das mitocôndrias pré-existentes, manutenção de mitocôndrias saudáveis. A gente precisa também aumentar o número de mitocôndrias, mas também que elas estejam saudáveis. Existe um processo no nosso corpo de renovação mitocondrial. Mitocôndrias que estão danificadas precisam ser renovadas, consertadas ou, na melhor das funções, destruídas e, assim, geradas novas mitocôndrias. Se esse processo de renovação mitocondrial não funciona, aniquilação das mitocôndrias, apoptose das mitocôndrias que estão danificadas e biogênese de novas, a gente começa a ter disfunção mitocondrial também. Quais são os processos relacionados ao nosso estilo de vida, as estratégias? Antes da gente falar do suplemento, suplemento completa algo que precisa ser feito. Não adianta você gastar com os melhores suplementos, tais como os que a Central fornece, que são de alto nível, tá? Que eu uso no meu dia a dia, prescrevo para os meus pacientes e, como médico, assistente, consultor, speaker da marca, ajudo a criar a suplementação. Não adianta gastarmos com suplemento se não fizermos o básico. Estilo de vida saudável, para a gente ter boa função mitocondrial. Então, prática de atividade física moderada e intenso. Aeróbico, sim, mas o anaeróbico também, tá? Mas o aeróbico, sim, vai aumentar a biogênese mitocondrial. Assim como tem estudos que mostram que plataforma Power Plate, plataforma vibratória, aquela que se vendia ali na televisão, não emagrece ninguém, mas aumenta, sim, a biogênese mitocondrial. O que mais? Restrição calórica, tá? Fasting, jejum intermitente, está intimamente relacionado com aumento da função e de biogênese mitocondrial. Exposição ao frio, falo muito sobre isso. Banho gelado todo dia de manhã. Melhora sua função hormonal, regula seu ritmo circadiano, produz cortisol que você precisa para amanhã e também eleva a função mitocondrial. E essa exposição ao frio pode ser mais explorada ainda, não só com banho gelado de manhã. Uso de sauna e depois exposição ao banho frio, isso é excelente para a biogênese mitocondrial. Atividade física, que aumenta a temperatura corporal e estimula a formação de mitocôndria, seguida de uma imersão em banheira de gelo. Vai aumentar a energia mitocondrial, vai aumentar a biogênese mitocondrial. Tá? Tal como jejum intermitente, restrição calórica, dieta cetogênica. A restrição de carboidrato vai fazer com que seu corpo precise aumentar mitocôndrias para poder aproveitar o substrato energético das gorduras para a produção de energia. Então, dieta cetogênica, que é caracterizada por alto teor de gordura,
Moderado teor de proteínas e baixíssimo teor de carboidrato também é uma estratégia saudável para aumentar a energia mitocondrial, biogênese e prevenir doença crônica degenerativa. Por fim, suplementação. Fazendo isso, suplemento muito bem-vindo, tá? Então aqui eu trago as referências bibliográficas que embasam essa minha fala no que diz respeito à atividade física e biogênese mitocondrial, correto? Não dá, gente. Qual é a frase que eu digo? Inegociável. Inegociável ter saúde, longevidade e, consequentemente, associado à saúde mitocondrial, se a gente não tiver atividade física regular. Principalmente treino de força, tá? O treino de força é essencial para a manutenção de massa magra, hipertrofia e geração de mitocôndrias também. Tá legal? Associado ao cardio. Restrição calórica, veja, não são vozes da minha cabeça. Eu trago artigos, tá? Renomados, demonstrando que restrição calórica aumenta, isso, né, em estudos, aumenta a biogênese mitocondrial no músculo esquelético humano. Assim como a restrição calórica induz a biogênese mitocondrial e aumenta a eficiência energética, ou seja, a eficiência de produção de energia por essas organelas. Quanto mais a gente come, mais a gente envelhece, mais dano mitocondrial a gente vai ter. A cada década de vida, você tem que fazer a redução do seu aporte calórico e aumentar a sua atividade física. Não é o contrário, tá? Por que está todo mundo adoecendo? Essa oferta em toda esquina de alimentos finos, processados, hipercalóricos, tá? Isso vai contra a nossa natureza. Nossa natureza é daquele ser humano que corria atrás da caça, praticava atividade física, corria atrás da caça, comia aquela quantidade de gordura e sabia lá quando ia comer de novo. Dieta cetogênica, atividade física, jejum intermitente, tá? Mais estudos, né? Restrição calórica aumenta a energia mitocondrial cerebral. Muito importante, mitocôndria para a saúde cognitiva. Todo mundo quer envelhecer com estética, beleza, ok, mas e a parte cognitiva? E a sua funcionalidade muscular? Está relacionado com mitocôndria, que está relacionado com o seu estilo de vida. Exposição ao frio. Todas as estratégias que eu falei anteriormente. Banho gelado, sauna seguido de banho frio, imersão em banheira de água fria, banheira de gelo após atividade física. Também vai estimular o mTOR, que também está relacionado com aumento da função mitocondrial. Impacto da dieta cetogênica em doenças metabólicas e não metabólicas. Como que a dieta cetogênica estimula a produção mitocondrial, aumenta a eficácia das mitocôndrias, uma vez que elas vão ter que utilizar corpos cetônicos e ácidos graxos para a produção de energia no seu processo de respiração celular. Isso vai demandar um aumento da produção mitocondrial. Cientes disso, gente, estilo de vida. Todo mundo que quer trabalhar e aprender a trabalhar com suplementação tem que aprender a lidar com estilo de vida. Primeiro, ser exemplo. Tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Tudo que eu falo sobre estilo de vida que eu falei anteriormente, eu pratico. E isso eu faço para os meus pacientes também. Então, eu vejo os benefícios e indico. Para partir daí, quando você faz, olha, restrição de carboidrato, restrição calórica, aprendendo a fazer jejum intermitente, banho frio, banho gelado, atividade física regular, você vai ter aumento do aporte mitocondrial, seja do seu número e seja da sua capacidade funcional. Aí sim você vai usar a suplementação para otimizar ainda mais. E são vários, tá? São vários ativos que a gente tem definidos que vão atuar nesse processo. Vou falar de todos eles, tá? Vou citar todos, não só os que estão aqui nos slides, tá? Mas vou citar tudo para vocês. Antioxidantes. O que eu falei? Todo o processo de fosforilação oxidativa, de produção energética dentro da mitocôndria, aquele transporte de elétrons ali que vai gerando o ATP, um dos produtos são os radicais livres de oxigênio. Só que isso acontece de uma forma controlada, porque os meus mecanismos antioxidantes estão funcionando. Para eles estarem funcionando, além de estilo de vida saudável, eu preciso de níveis
de antioxidantes, da dieta e por suplementação. Principais antioxidantes: vitamina C, vitamina E, resveratrol, que tem em uvas vermelhas, tem uma propriedade antioxidante de manutenção desses sistemas antioxidantes para que a produção desses radicais livres no momento de produção energética mitocondrial seja controlada e equilibrada. Então são muito importantes. Vitamina E, vitamina C, NAC, tá? N-acetilcisteína, mãe da glutationa. A gente vai precisar disso para fazer todo o processo de antioxidação, ok? PQQ, muito bem conhecida, também é um dos cofatores que vão ajudar tanto na antioxidação quanto na convergência desses elétrons, tá? Gosto muito de ativo, tá? Que é a romã. A romã que a gente tem ali no pé, né? Então, pomegranate, o extrato da romã. Qual que é a ação? Eu falei aí no início da aula. Qual que é a ação da romã? Exatamente naquele processo de renovação das mitocôndrias danificadas, tá? Não para geração de novas, mas para recuperar aquelas mitocôndrias danificadas. O coringa da suplementação, o ácido alfa-lipoico, tá? Que ele tem ação antioxidante, tem ação anti-inflamatória, tem ação desglicante, tá? Tem ação neuroprotetora, tem ação detoxificante hepática, ele é sensacional. Ácido alfa-lipoico, sempre em cápsulas gastroresistentes, viu, gente? Para não ter nenhum problema gástrico, tá? Taurina, esse aminoácido que às vezes a gente acha que é só nos energéticos que fazem tão mal para a saúde, mas a taurina tem muita ação na longevidade exatamente por conta da sua função mitocondrial. E olha que paradoxo legal. A taurina, tal como ela pode ser usada para aumentar a energia por ativar mitocôndrias, como também é um ótimo suplemento para você usar à noite para melhorar seu sono, tá? Então ela é ótima nesse sentido, apoio dessas células, tá? Acetil L-carnitina, fantástico, principalmente quando a gente associa jejum intermitente e dieta cetogênica. Por quê? Porque a L-carnitina, ela vai ser, eu falo que ela é um lubrificante para poder entregar o ácido graxo para a mitocôndria aproveitar ele como energia, tá? Ela está diretamente relacionada no transporte desse ácido graxo para dentro da matriz mitocondrial para ele ser utilizado como energia, tá? Então ela é muito importante nesse sentido. Acetil L-carnitina emagrece? Se você fizer atividade física e jejum intermitente, você vai queimar mais gordura utilizando ela. Sim, somente nesse caso. Ômega 3, tá? Então, ômega 3 é fundamental para quê? Saúde de membrana celular. E a mitocôndria, por ser quase uma célula dentro da nossa célula, tem DNA próprio, tem membrana, tem a parte interna, as suas cristas. Então, o ômega 3 vai atuar ali a nível de membrana mitocondrial, mantendo saúde da mitocôndria. Olha que isso é muito bonito, tá? E aí a gente vai entrar aqui com os outros ativos, né? Todo mundo sabe, quando fala em suplementação para mitocôndria, o que vem na cabeça? Coenzima Q10. Componente-chave fundamental para o transporte dos elétrons durante o processo de fosforilação oxidativa para melhorar a energia mitocondrial, sim. Coenzima Q10 é excelente. A gente produz coenzima Q10, a gente obtém coenzima Q10 através da alimentação, principalmente carnes, tá? Animal. Então, você que lida com paciente vegetariano e vegano, tem que suplementar com enzima Q10. Mas vocês vão ver aqui hoje que a suplementação da coenzima Q10 nem sempre é tão efetiva, por isso que a gente está trabalhando com melhoria tecnológica para aumentar a biodisponibilidade da mesma. Mas ela é fundamental, tá? Então, na transferência de elétrons para formação de ATP durante o processo de fosforilação oxidativa. Pouca gente sabe, mas a coenzima Q10 também tem essa ação antioxidante no controle desses radicais livres de oxigênio produzidos ali naquele momento, tá? Magnésio. Aí, é o magnésio envolvido em mais de 300 reações do nosso corpo. Então, é fundamental também na bioquímica mitocondrial, na produção de ATP. Principalmente o magnésio de malato, porque ele vai trazer, além do magnésio, duas moléculas do ácido málico, que também está envolvido no processo de respiração celular. Gente, pra vocês verem esses ativos funcionando, pega o Guyton, olha lá a figura, ciclo de Krebs, respiração celular e fosforilação oxidativa,
Todos esses cofatores vão estar lá. Você entrega isso, você vai melhorar essa roda, vai funcionar melhor. Complexo B, B12, B9, metilfolato, metilcobalamina, B6, piridoxal, 6-fosfato, B2, tá? São os principais cofatores para energia mitocondrial, tá? Principalmente convergindo esses alimentos que a gente come em energia utilizável, tá? É muito importante, são cofatores fundamentais. Vitamina C, como eu falei, um antioxidante, assim como a vitamina E e os outros ativos antioxidantes, para neutralizar esses radicais livres, ok? Muito bem, e a gente está falando aqui sobre a BioQ10, né, que é essa coenzima Q10 que a Central Nutrition está trabalhando com a nova tecnologia de microencapsulamento, que vai trazer benefício, aumento na biodisponibilidade, vocês vão ver mais adiante, e vocês viram, né, na outra aula, em mais de 250 vezes, né, por cento, a biodisponibilidade desse cofator tão importante. Então, tem vários estudos, artigos mostrando, né, todas as ações da coenzima Q10, tanto no transporte de elétron e produção mitocondrial, quanto em sua função antioxidante, tá? Magnésio, tá? A gente tem aí da central o pool com 3 magnésios, tá? Que vão atuar, que tem o magnésio de malato, que vai atuar no processo de biogênese mitocondrial, de melhoria da função mitocondrial, de melhoria do aproveitamento nutricional da mitocôndria para a produção energética. Vou mudando aqui. Complexo B, né, e todas as suas funções na medicina, principalmente aí para as funções mitocondriais, no cérebro, no sono, na energia, na redução de níveis de homocisteína, certo? São diversas funções também no qual vitaminas do complexo B, principalmente essas que eu falei, que estão todas no BioB Complex e todas na forma ativada, sempre metilfolato, a sua forma de B9, sempre metilcobalamina, a sua forma de B12, tá? Então, são fundamentais para biogênese e ação mitocondrial. Agora, beber uma água aqui, hidratação muito importante. Sem hidratação, você não tem transporte dos nutrientes que você come até chegar nas suas mitocôndrias. Precisa de hidratação, tá? Um dos pontos que nós vamos conversar aqui hoje, e que é realmente, falo novidade, é a ação da mitocôndria no processo, no mecanismo de dor. Qual a relação mitocondrial no processo inflamatório e na dor? E como que a gente vai tratar isso? Tá? Então, as mitocôndrias, como vocês viram no seu processo fisiológico, elas podem influenciar sim no processo inflamatório crônico através da geração de espécies reativas de oxigênio, que são esses sinais moleculares que ativam vias inflamatórias. Então, se você tem mitocôndrias disfuncionais, se você tem maus hábitos e tem o seu mecanismo antioxidante deficiente, você vai sobrar, ter excesso de espécies reativas de oxigênio, que vão ativar vias inflamatórias, que vão ativar receptores de dor, levando à produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, a disfunção mitocondrial também está relacionada com a gênese de dor e de inflamação, certo? Disfunção mitocondrial e dor. A redução na eficiência da produção de ATP causando fadiga celular. Sem ATP, a célula não tem o seu mecanismo, sua função metabólica funcionando de forma adequada. Isso ativa vias inflamatórias e sinais de dor, além de sensibilizar os nossos receptores, aumentando a percepção de dor. Então, quando você trata paciente com dor crônica, você tem que também pensar em ativos mitocondriais para reduzir essa sensibilidade dos nossos receptores, certo? Então, contribui para o desenvolvimento de dor crônica, contribui para a neuropatia periférica em doenças crônicas, fibromialgia, dor crônica do diabetes, maltratado. Você tem que pensar em utilizar ativos para cuidar da mitocôndria, em estratégias mitocondriais, em protocolos mitocondriais. Olha o mosquitinho aí, ó. A gente lidou, né? Quem me acompanha sabe, eu lidei frente a frente com a Covid e utilizei estratégias mitocondriais durante o tratamento da doença e no pós. E agora na dengue o pensamento é o mesmo. Arboviroses como chikungunya
elas, como eu disse anteriormente, logo no início da aula, vão causar disfunção mitocondrial. E aí você vai ter persistências de sintomas, inclusive as artralgias, né? A dor quebra-ossos do chikungunya, que inclusive quando se passa a viremia, essa artralgia se persiste por conta desse mecanismo, deficiência, disfunção mitocondrial causado pela virose, levando à ativação de mecanismo de dor, deixando dor em inchaços duradouros, persistentes. Então, a disfunção mitocondrial, além de ser causa, ela intensifica a inflamação pelos mecanismos vistos anteriormente, agravando esses sintomas. Quais são as estratégias que a gente vai ter que fazer? Otimizar a mitocôndria. Intervenções dietéticas, vocês aprenderam no início da aula. Dieta cetogênica, jejum intermitente, restrição de carboidrato, restrição calórica, atividade física regular, dentro da limitação do paciente, de forma lenta e progressiva, e suplementação, visando aumentar a eficiência da produção de ATP, reduzir a produção de radicais livres de oxigênio, e isso vai contribuir para que os mediadores e as citocinas inflamatórias sejam reduzidas e, consequentemente, a dor vai ser tratada, atenuando a dor, atenuando a inflamação relacionada à artralgia. Gente, é outro tipo de visão de pensamento que vai além do corticoide e do anti-inflamatório não esteroidal de uso crônico para esses pacientes. Isso é medicina funcional integrativa. É olhar a causa, olhar o mecanismo, olhar a fisiologia e ver o que a gente pode usar para tratar esses pacientes, embasado na ciência, sem ser voz da sua cabeça. Certo? Ativos que atenuam a inflamação e a dor nessas circunstâncias estão então colocadas, tá? Como se faz possível reduzir o estresse oxidativo e as citocinas inflamatórias, aumentando a produção de ATP, que está aí a fisiopatologia do mecanismo de dor causado pela disfunção mitocondrial. Como? Com todos os hábitos, ok. E os ativos? Curcumina, oriunda da cúrcuma. Todo mundo sabe do seu potencial anti-inflamatório gigantesco, com seu potencial antioxidante. Contribui para a redução da dor e para o estresse oxidativo. Indispensável. O MSM atua como anti-inflamatório, inibe a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias, reduz a produção desses antioxidantes, tá? Reduz a produção dos estresse oxidativo causados pelos radicais livres de oxigênio, aumentando, por quê? Aumentando a produção dos antioxidantes, principalmente glutationa, tá? E com isso controla o estresse oxidativo, melhorando a dor. Magnésio, olha ele aí de novo, tá? Vocês já viram todas as funções, incluindo a produção, otimizando a produção de ATP, suportando a função mitocondrial. Mais uma queridinha aí, ó, vitamina D3. Hormônio D3, né? Alivia a dor crônica, promove saúde óssea, muscular, reduz a inflamação, excelente anti-inflamatório. Melhora a função imunológica, vai ativar suas células imunológicas. Tá? Níveis adequados de vitamina D não é aqueles que estão nos valores de referência dos exames. Níveis adequados de vitamina D estão entre 60 e 90, podendo chegar até 100 a mais em pacientes com doenças autoimunes, desde que você controle PTH, cálcio urinário e suplemente K2 e magnésio associados, tá? Níveis adequados de vitamina D estão associados a menor percepção da dor, especialmente em pacientes com dores crônicas como fibromialgia. Não tem como tratar dor crônica sem pensar em vitamina D. Ok? E tem artigo. Trago aí, ó. Central traz para vocês a ativa D, tá? Ela tem D3, tem a K2, tem o magnésio e tem o zinco, tá? Muito bom esse ativo. E eles têm também, não está aqui nessa aula, eu ajudei muito nessa forma, porque eu faço ela manipulada e ela tem pronta, que é o Restaure. O Restaure é a vitamina D, complexo lipossolúvel. Vitamina D, A, E e K, em gotas. E cada gotinha tem 2.000 unidades de vitamina D3, 5 gotas, 10.000, dose plena. Olha que interessantíssimo. Gotinha sublingual, reduz a ingesta de cápsula do paciente, alta absorção, excelente terapia também, tá? Então, artigos ficam aí para vocês, essa aula vai ser entregue. Efeitos da vitamina D nos pacientes com dor crônica, com fibromialgia e todos os mecanismos anti-inflamatórios da vitamina D. Correto? Qual ativo que possui curcumina, MSM, magnésio
que é muito útil. Eu tenho feito isso como protocolo para dor crônica pós-dengue, pós-chikungunya, tá? Minha mãe mesmo teve uma dessas arboviroses, estava numa área remota do país, sem acesso à farmácia, mas ela já havia recebido minha caixa de suplementação do Central Nutrition, que tinha Moreflex, tá? Levou, melhorou em 3 dias, tá? Com o uso de suplementação voltada para o tratamento de dor articular crônica, curcumina, tá? Colágeno do tipo 2, MSM, estão aí colocados nessa formulação muito importante para esse tipo de abordagem, tá? Então, novamente aí, ó, o Moreflex é completo para quem pensa em dor crônica, é muito mais do que o colágeno tipo 2 para recompor a articulação, é para tratamento anti-inflamatório, antioxidante das articulações, da dor crônica, tá? Com todos esses ativos que foram aqui colocados. O pool de magnésio 3-MAG, ele vai trazer também ações na ativação mitocondrial, melhoria da produção de ATP, e mais diversas outras ações, tá? E aí os artigos científicos, né, os artigos trazendo todas essas ações do magnésio no controle da dor e no mecanismo anti-inflamatório. Então, protocolos para tratamento de pacientes com dor crônica, relacionado ou não ao pós-viral, a gente vai utilizar vitamina D, coenzima Q10, magnésio, os ativos que lá estão no Moreflex, principalmente curcumina, colágeno tipo 2 e MSM, você vai obter resultado positivo para o seu paciente associado a um estilo de vida saudável. Então tem que aprender a trabalhar com suplementação que vai além da medicação alopática natural, tá? Da medicação alopática convencional. E a coenzima Q10, a BioQ10, que é esse lançamento que está chegando aí, microencapsulada, com alta absorção, muito maior disponibilidade, com todas as suas ações descritas na literatura, para o controle, para o tratamento da fadiga crônica pós-viral, pós-pandemia, pós-Covid, pós-dengue, tá? Impossível não tratar sem usar coenzima Q10. Ok? Protocolos aí, então, estabelecidos, que eu trago para vocês, que eu uso no meu dia a dia, que eu aplico para os meus pacientes. Muita gente já aprendeu comigo como tratar. Aporte de energia mitocondrial. A gente vai associar magnésio, pode ser na fórmula, né, de pool do 3-MAG, que tem o magnésio de malato. Coenzima Q10 na sua forma ativa na bio Q10. Complexo B para ativação também de ativação energética mitocondrial, o BioB Complex. Eles vão atuar de forma sinérgica. Falei para vocês, olhem lá o Guyton, com todas as vias de produção energética, tá? Para a produção de energia mitocondrial. Então, aumento da energia mitocondrial, fadiga, doença crônica, envelhecimento, esses itens vão ajudar. E no alívio da dor, eu posso associar coenzima Q10, o Moreflex, que tem curcumina, MSM, colágeno tipo 2, magnésio no 3-MAG e ativa D, D3, ou mesmo Restaure. Não pus aqui porque a gente está falando da ativa D3, mas tem o Restaure também, como ótima fonte de vitamina D da Central. Vocês podem utilizar de forma sinérgica para ativar, ajudar no controle dos processos inflamatórios e no alívio da dor. Ok? Tudo bem, estamos com 40 minutos de aula, chegando aí nessa parte para explicar então esse lançamento. A BioQ10, então, eu falei no início, gente, olha, suplementação de coenzima Q10 é muito importante, mas a gente precisa entender que ela tem uma natureza insolúvel em água, mais lipossolubilidade. Por isso, é uma molécula de difícil absorção no nosso intestino. Nem toda coenzima Q10 que você vai tomar por via oral vai ser bem absorvida. A gente precisa criar estratégias com a tecnologia, com a farmacocinética e dinâmica, para que consiga ter um alto aproveitamento dessa molécula tão importante por via de suplementação. Então, assim, vários estudos, como os demonstrados nessa aula, mostram a eficácia da suplementação de coenzima Q10, só que eu preciso de estratégias que aumentem a sua absorção no organismo. A BioQ10 da Central Nutrition é uma inovação, porque ela vai beneficiar,
tá, os pacientes através da tecnologia de microencapsulação, melhorando a sua absorção em até 250% mais vezes absorvida e 5 vezes melhor do que a coenzima Q10 tradicional. Então, tornando assim mais biodisponível. Qual o resultado que você vai ter com isso? Resultado clínico. O paciente vai responder clinicamente melhor do que utilizando uma coenzima Q10 comum. Correto? Com isso, né, me pediram 50 minutos, 45, estamos aí, sou mais dinâmico. Agradeço a participação de todos vocês nessa noite, tá? Que estiveram aí comigo acompanhando a aula, certo? Vocês estão vendo aqui na foto que sou eu, sem Photoshop, sou eu mesmo, tá? Todas as referências bibliográficas, além das que foram apresentadas, estão aí também para vocês, tá? Meu nome é Matheus Drummond, sou médico funcional integrativo, com formação em nutrologia, trabalho com medicina de longevidade e saúde, tenho um programa de formação para médicos, mentoria para profissionais de saúde, tá? Tenho um programa de formação para leigos, o Longevidade e Saúde. Tenho livro, tá? Para quem quiser ter o livro impresso em sua mão, tenho o livro digital. Me sigam nas redes sociais através do @drmateus sem H, Drummond, tudo junto. No Instagram você me encontra e lá é a base, né, das minhas redes, aonde eu trago muito conteúdo para vocês, inclusive, sobre suplementação e mitocôndria. Agradeço muito a parceria, que não é de hoje, né, com a Central, o Grupo Central, Central Nutrition, e muito honrado em poder trazer um pouco da minha experiência associado à tecnologia da Central, essa empresa líder aí na suplementação funcional integrativa, para vocês nessa aula de hoje. Tá legal? Grande abraço, olha gente, façam a higiene do sono, eu já estou aqui com o meu chazinho, tá? Desligar as luzes aqui agora e dar sequência aí numa noite de sono restauradora, que também é importante para a renovação mitocondrial, tá bom? Uma boa noite, fiquem todos com Deus e até breve.